144 Hz ou 165 Hz? 1 ms de tempo de resposta ou meio ms de tempo de resposta? Essas são perguntas que a gente quer responder hoje no review do Acer KG241QS e comparando com o Acer KG241Q, monitor que já fizemos review aqui no Oficina da NET. Então, meu nome é Augusto e bora pro review. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo aí de casa, se inscrever aqui no canal. Estamos em quase 150 mil inscritos. Agradecemos muito a vocês que já estão inscritos aqui no canal e queremos trazer sempre o melhor conteúdo para vocês, seja de periféricos, hardware ou smartphones, que é um outro grande foco aqui do canal. Então, se inscreva aqui no canal, deixe um like aqui no vídeo, comente se tiver alguma dúvida aí. Agora sim, bora pro review. Então, como eu falei agora há pouquinho, esse aqui é o Acer KG241QS, a versão 165 Hz com meio ms de tempo de resposta, comparado ao 144 Hz e 1 ms de tempo de resposta do Acer KG241Q. Mas vamos começar então esse review falando da parte externa do monitor. Comparando os dois monitores em sua parte externa, eu posso dizer que eles são exatamente iguais. Eles são exatamente iguais, inclusive aqui em cima o nome KG241Q é exatamente igual ao KG241Q, não tem nem o S ali. Então eles são por fora, a carcaça externa pelo menos exatamente o mesmo monitor. Então temos aqui as bordas do monitores um tanto quanto generosas, digamos assim, né? Temos acabamento Black Piano, então tem bastante marcas de dedo se você ficar encostando. Temos os botões no canto inferior direito, né? Então botão Power, os botões de menu aqui, depois eu vou mostrar um pouco melhor para vocês. O mesmo pé de apoio da Acer, ele é bem, digamos que ele é bem colocado no lugar, ele não se mexe, então isso é um ponto positivo, mas que infelizmente como ponto negativo só tem controle de ajuste de angulação, né? Não tem ajuste de altura, nem ajuste de rotação, por exemplo. Então é uma coisa que eu gostaria de ver implementada numa versão realmente atualizada do monitor. Falando em portas do monitor, né? Portas de vídeo, temos uma porta DisplayPort 1.2, que vem com o cabo incluso na caixa, então não se preocupe, você não precisará comprar cabo nenhum para usar 144 ou 165 Hz, tá bom? Temos também duas portas HDMI. No site da Acer eles dizem que é HDMI versão 1.4, aqui atrás do monitor diz que é HDMI versão 2.0. É difícil testar e dizer para vocês, até porque tanto 1.4 quanto o 2.0 suportam 144 e 165 Hz. Então, acho que é meio indiferente, honestamente, mas ele tem duas portas HDMI, não há entrada USB e também não há entrada de fone, seja P2 ou P3, então realmente são só as saídas de vídeo do monitor. Antes que eu esqueça de comentar, ele tem sim suporte a VESA Mount e é 10 por 10 centímetros, não é suporte duplo, só o 10 por 10, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os menus de configurações da Acer. Felizmente esse é um ponto forte para Acer, parabéns. Você tem bastante opções de customização, você pode mudar não só a saturação do vermelho, mas também a inclinação das cores do monitor para o vermelho, para o verde, para o azul, contraste. Tem ajuste de diminuição de raios azuis que acabam atrapalhando o sono de muitas pessoas que usam o computador até tarde da noite. Enfim, há bastante opções de regulagem e realmente é um ponto forte para o monitor. Ele tem sim suporte a FreeSync, como você pode ver aí na tela, nas configurações. E temos também suporte a VRB e Overdrive. VRB e Overdrive eles têm funções meio parecidas. VRB tenta diminuir o motion blur do monitor, né? Então se você ativar, ele irá inserir imagens pretas entre frames para tentar diminuir a noção de motion blur, né? E deixar uma imagem mais clara. Já o Overdrive ele tenta diminuir o tempo de resposta dos pixels ao trocar de cor. Então o monitor recebe um sinal de imagem e ele tenta fazer com que os pixels, sei lá, troquem mais rápido de cor, tá? Então essas são as funções das duas tecnologias.
Dos meus testes, eu vou mostrar aí na tela os resultados dos testes para vocês. Eu escolhi pessoalmente deixar overdrive em normal e VRB desligado, até porque não dá para usar FreeSync ligado com o VRB ativado, tá? Então é um ponto a se lembrar. Eu usei essas opções porque as outras, o extremo, por exemplo, o VRB introduzia muito ghosting ou muito motion blur, e com o overdrive no extremo também introduzia um pouco de fringing, que eram os artefatos, por exemplo, em textos quando eu mexia a tela, quando eu mexia o mouse muito rápido, quando havia muitos movimentos na tela. Vocês podem utilizar a configuração que vocês acharem melhor. Eu pessoalmente preferi essa aí, como eu mostrei nas imagens para vocês, é o resultado que acredito ser a melhor experiência para o usuário final, beleza? Mas agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de imagem do monitor. Então temos aqui um painel Full HD 1920 por 1080p. Ele usa tecnologia TN, então nada de PS nem VA. Isso quer dizer que ele normalmente tem os menores input lags comparados a outros painéis, né? Como por exemplo o Warrior Kai, que está aqui do lado. Mas isso também quer dizer que ele tem cores e contrastes piores. E pelos meus testes, depois eu vou falar um pouquinho sobre input lag, parece que não tem tanta diferença assim. Então vamos começar falando sobre a parte de jogos. Afinal, se você comprou esse monitor aqui, você provavelmente quer jogar nele. 165 Hz versus 144 Hz, o que eu perguntei lá no comecinho do vídeo. Faz diferença? Eu diria que não faz diferença. Eu tenho os dois monitores aqui um do lado do outro, né? Um 144 e um 165, e eu não enxergo diferença nenhuma, basicamente. É muito imperceptível, são 21 Hz e, cara, não dá para perceber a diferença. Você já está naqueles ganhos diminutivos, né? Você ganha, mas é tão pouco que quase não percebe. E, honestamente, eu não vejo a vantagem dos 165 Hz em cima dos 144 Hz. Mas, novamente, é sim um bom monitor para jogar. Você não deve ter dificuldade nenhuma em jogar com ele. Ele deve satisfazer todas as suas necessidades. Comecei jogando CSGO, que tive uma experiência muito boa para jogar. Gostei bastante do que pude jogar. Foi uma experiência, digamos assim, normal para quem já está acostumado com 144 Hz. Depois eu fui para Metro Exodus um pouquinho também. Ele tem contrastes e cores legais depois do ajuste. Eu vou falar do ajuste também daqui a pouco. E dá sim para jogar bem tranquilamente, sem problema algum. E o último jogo que eu testei foi o Forza Horizon 4. Ele é um jogo de corrida, né? Então, se você está a velocidades mais altas, os 144 ou 165 Hz fazem toda a diferença. E, mais uma vez, não tive problema algum em jogar. Na verdade, o Forza, tá aqui uma imagem dele para vocês, né? Então, para jogar, realmente ele é um bom monitor. Não vejo problema nenhum se você for comprar para isso. Mas, agora vamos falar da parte de cores, né? Não só de jogos. E vamos ver se dá para fazer mais coisas com esse monitor. Primeiramente, a Acer lista esse monitor aqui, este painel, com suporte a NTSC de 72% nessa faixa de cor. Isso dá aproximadamente 99% do aspecto sRGB, o que não é ruim, mas também não é bom, né? Temos outros monitores que alcançam muito mais do que isso. Então, realmente digamos, o padrão da indústria. Quando ele vem direto de fábrica, ele vem com umas cores um tanto quanto estranhas. Ele puxa bastante pro azul e pro verde também. Coisas que, se você tiver imagens com bastante contraste, uma luz bem forte, uma luz bem fraca, lado a lado, na mesma tela, você vai ver essa diferença e você vai ver essa tinta verde, digamos assim, na tela. Vou deixar as configurações de calibração de monitor aqui na tela para vocês poderem ver e poderem calibrar conforme a gente mexeu aqui. Mas essa calibração tira um pouco dessa tinta verde e um pouco dessa tinta azul também, mas ainda fica um pouquinho ali, né? Ele precisa de uma calibração um pouco maior e infelizmente a gente não tem o equipamento para fazer essa calibração mais profunda, digamos assim, tá bom? Mas com essa calibração já tem resultados muito melhores do que se você deixar ele completamente estoque, né? No padrão. Para um painel TN, questão de cores e contraste, depois de calibração, realmente ele é bom, assim como era o KG241Q. Eles são quase que idênticos, na verdade, e era esse o ponto que eu queria chegar antes. Esse painel aqui, o KG241QS, é basicamente um KG241Q com um pequeno overclock para 165 Hz. Tá? Ele é basicamente o mesmo painel. Inclusive, nos testes de ghosting e fringing, que é o que eu vou mostrar agora para vocês na tela, vocês vão ver que por causa dos 165 Hz, por causa desse overclock no painel, ele apresentou mais ghosting, você tem um rastro um pouco maior.
e eu fiz os testes em 144 Hz também para mostrar para vocês as diferenças que tem esse painel, né, de 165 para 144. Eu diria que, cara, se você usar 144 com menos ghosting ou 165 com mais ghosting, vai dar na mesma, porque você vai ter um aumento de motion blur e no final você não vai ganhar quase nada, nem em vantagem competitiva e nem em qualidade de imagem. Na verdade, qualidade de imagem você vai perder pelo ghosting maior, né? Então, são basicamente o mesmo monitor, tá? E se você está em dúvida se quer o 165 Hz porque é melhor por 21 Hz a mais, não sei o que, não precisa ficar em dúvida, tá? É basicamente a mesma qualidade de imagem. No teste de input lag, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ele é basicamente igual ao teste do KG241Q. Vocês podem botar lado a lado se vocês quiserem os dois testes no YouTube, vocês vão ver muito pouca diferença. Tem um pouco de variação ali, o que é totalmente normal. Isso também tem um pouco de variação devido ao mouse, né? O mouse também tem um pouco de variação quando eu clico, então a gente não tem infelizmente o equipamento certo para medir isso, mas a gente pode pelo menos tentar mostrar para vocês. Lembrando que o slow motion é gravado em 120 fps e é diminuído a 8% de velocidade de reprodução em todos os vídeos de monitores que a gente faz, beleza? Então, input lag é quase igual ghosting. Quando está ativo 165 Hz é um pouco maior do que no 144 Hz, e 144 Hz ele se iguala ao KG241Q, então é basicamente o mesmo monitor, o mesmo painel, é tudo igual, é basicamente o mesmo monitor, só que com um S no final e com a opção de 165 Hz já ativada de fábrica, tá? De resto ele não muda basicamente nada, tá beleza? Então vamos então à conclusão desse review, um review que não foi, na verdade, muito longo, um review um tanto quanto curto, mas vale ou não vale a pena comprar o Acer KG241QS? E melhor ainda, vale a pena comprar esse monitor aqui ao invés do original KG241Q? Então, eu diria que os dois monitores valem sim a pena, ainda mais que com os preços atuais no Brasil, infelizmente, todos os outros monitores subiram, esse aqui também subiu, mas não subiu tanto, e ele acaba se tornando um monitor 144 Hz mais barato no mercado, pelo menos quando eu pesquisei hoje, gravando, né? Hoje é dia 19 de maio, então hoje esse aqui é o monitor mais barato 144 Hz que eu encontrei no mercado, tá bom? Então a minha recomendação é o seguinte: procure um monitor, né? Se você ficou interessado, se você gostou do que eu mostrei aqui, e a opção que você achar mais barata, seja o KG241Q ou o KG241QS, que é esse aqui, o que você achar mais barato você compra, tá? Eles são basicamente o mesmo monitor e esses 21 Hz a mais e meio ms a menos não vai fazer diferença nenhuma no final do dia. Você vai ter basicamente a mesma qualidade de cor, a mesma qualidade de imagem, o refresh rate vai ser basicamente o mesmo e você não ganha nenhuma vantagem competitiva significativa no 165 Hz. Como eu falei, introduz ainda mais ghosting e é uma coisa que na verdade eu não acho que é bom. Eu acho que vale mais a pena rodar no 144 Hz. É um monitor que vale a pena pelo preço, ele, como eu falei, é o mais barato atualmente, mas ele não é um monitor que ultrapassa nenhuma barreira nova. Ele não é um monitor excelente, ele é bom, ele é decente. Mas se o resto da concorrência baixar o preço, que é o que estava acontecendo no começo do ano, com a aparição do AOC Hero na segunda geração, o AOC 24G2 ou 24GU, agora estou confuso, mas é um dos dois, a 1.300, e esse aqui estava a 1.100 na época, muito mais o AOC. Mas hoje em dia o AOC já se encontra a 1.500 para mais, e esse aqui estava essa semana a R$950, se eu não me engano, na loja da Acer. Então, com essa diferença de preço é difícil competir, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa, se eu esqueci de comentar alguma coisa, por favor, comente aí embaixo, eu vou responder vocês. Espero que tenham gostado do review. Fiquem aí no canal ligados, vamos trazer mais conteúdos para vocês de smartphones, de periféricos, de hardware quando puder. Valeu para quem assistiu, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima.